Para muitos que não a conhecem, nem a viveram, esta é uma ilha da fantasia. Foi seu último e pejorativo apelido. Uma terra de realidade, deboche, mordomias. Aliás, símbolo nacional dessa palavra feia, mordomia, usada para classificar uso e abuso do poder, corrupção, roubo, bandalheira e imoralidade. Há 30 anos, ao ser inaugurada, era a capital da esperança e sonho de um faraó que se acreditava a ele mesmo uma encarnação moderna dos construtores de pirâmides e civilizações. E a história, mais cedo do que se esperava, lhe deu razão. A cronologia moderna desse país divide-se hoje em antes e depois de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mais distante ainda, um santo a imaginou como uma Canaã do século XX, repetindo a imagem bíblica de que nela correriam rios de mel. Construída em 3 anos, da implantação da cruz e da primeira missa à inauguração, numa metáfora de Gênesis, completada pela criação efetiva de novas formas de arquitetura e urbanismo, esta cidade acelerou o tempo a partir da legenda de seu criador, 50 anos em 5. Sejam bem-vindos a Brasília, onde há precisamente 1 ano desembarcou um jovem presidente, o mais jovem da história do Brasil, disposto a revisar todos os conceitos de moralidade, vícios, corrupção, erros e atrasos do país. São, portanto, passados 12 meses desde a posse do presidente Fernando Collor de Mello. O que permaneceu? O que se pode festejar ou chorar? O que aconteceu? Ibrahim Eres, presidente do Banco Central. O senhor não estava absolutamente certo de que o bloqueio dos depósitos e poupanças conteria a inflação? Dona Vilma, funcionária pública em disponibilidade. O que aconteceu com seu trabalho? Ministro Jarbas Passarinho. O senhor chegou a prometer que se mudaria para o Paraguai se Collor fosse eleito. O que aconteceu? Nós temos um presidente que exerce a sua representatividade conquistada nas urnas e exerce a sua autoridade na mais absoluta plenitude. Ele acabou com a classe trabalhadora, né? Mas a mordomia continua, o Marajá continua aí. Depois que o Collor assumiu, melhorou, principalmente para a classe como eu, trabalhadora. Um governo que se mostrou descoordenado, inexperiente e amador. No geral, está bem melhor. A gente está vendo que a economia está estabilizando. Um país igual o nosso não é com um tiro só que acerta a nossa economia, não. Tem que ter um arsenal. Ele teve que adotar medidas amargas e vai ter que adotá-las mais amargas ainda no futuro. Ele não tem medo de nada, ele não teme nada. É um personagem muito hierático, muito tenso. E ele se isola, ele não se comunica. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Há 1 ano, no dia da posse do presidente Collor, o país vivia seu 3º dia de feriado bancário decretado pelo então presidente José Sarney, a pedido do novo presidente. Com o país paralisado, prevaleciam os indicadores da véspera. Dólar 38 cruzados novos, hoje 229 cruzeiros, subiu 493%. Juros 2,76% ao dia, hoje 0,43% ao dia. Inflação 72,78% ao mês. Em 12 meses subiu 2.751%. Reservas cambiais 5 bilhões de dólares, hoje 8 bilhões de dólares. Desemprego 0,37%, hoje 3,93%. Dívida externa 115 bilhões de dólares. Crescimento da economia em 89, 3,6%. Hoje, por estimativa, é de menos 4%. E, no entanto,
Um verdadeiro terremoto reformista com bloqueio de depósitos e poupanças para resgate em 18 meses seria anunciado em 16 de março sob a garantia peremptória que tudo seria diferente. Doutor Ibranieres, em março de 1990, o presidente Collor prometeu usar um único tiro para matar o tigre da inflação. Agora deu um segundo tiro. Haverá um terceiro ou quarto tiros? Bom, metáfora de tiro, eu não sei se poderemos usá-lo para caracterizar conjunto de medidas que nós tomamos em 31 de janeiro como sendo um segundo tiro. Então eu diria, talvez pudéssemos caracterizar o conjunto de medidas de 31 de janeiro como sendo um conserto na trajetória de um míssil que por alguma razão estava mostrando já algum grau de desvio. Atribui-se ao senhor uma promessa de voltar para a Turquia se a inflação não caísse. O senhor não vai voltar para a Turquia? Na verdade, eu nunca disse essa frase nos termos que às vezes aparece na imprensa. Ou pelo menos eu não lembro dizendo nestes termos. Eu me lembro, sim, uma vez uma revelação de um receio a um jornalista que, se não desse certo, talvez eu não tivesse condições de ficar no Brasil, que seria extremamente triste para mim, porque eu gosto muito de viver no Brasil. De jeito nenhum, eu não estou prometendo a ninguém a voltar à Turquia, embora alguns talvez desejassem isso. Doutor Eres, 12 meses esta noite. O que foi mais importante? O congelamento de ativos financeiros da poupança ou a desindexação? Eu acho que a longo prazo a desindexação é mais importante do que congelamento dos ativos. Porque congelamento dos ativos, na verdade, é uma medida de estabilização de curto prazo. 18 meses na vida de um país não é nada. Prazo médio de 18 meses de congelamento de ativos. Por outro lado, desindexação é uma tentativa de mudar uma cultura. Nós aceitamos que isso é um processo que vai demorar e vai demorar muito. E hoje eu estou convencido que vai demorar mais do que nós esperávamos. Eu realmente era mais otimista sobre combate à cultura inflacionária, vamos dizer, em 16 de março do que hoje. Nas horas de mudança de governo, a República retorna ao Império. E Brasília, capital federal, parece uma corte cedendo aos caprichos e gostos dos novos donos do poder. Desta vez, a principal referência hoteleira da cidade foi a Academia de Tênis, um lucrativo complexo residencial e gastronômico. Lá se hospedam os membros do novo governo e se realizaram as grandes festas inaugurais da administração Collor. Na verdade, toda a geografia de Brasília alterava-se. Ao decidir não morar no Palácio da Alvorada, Collor deslocou para o Lago Norte um prestígio que era privativo do Lago Sul. A Casa da Dinda tornou-se residência oficial do presidente. Por sua vez, mudou também o cardápio, pois enquanto o presidente se mantém fiel à sua pizza no casebre, a mesa posta para a nova corte é colorida e requintada. Este é o restaurante de Brasília preferido pelos membros do governo Collor e pelo próprio presidente. E este, José Fernandes, o restauranteur, proprietário do La Becassi. Está aí o presidente ainda com o penteado que usava antes da posse. Essa fotografia foi feita durante a campanha, por isso você está vendo que ele está ainda com esse penteado, né? O seu restaurante é decorado com motivos gregos? Esse foi um rapaz do Rio de Janeiro, Ricardo Bruno, um decorador, que veio aqui contratado pelo presidente da Confederação Nacional do Comércio, o Dr. Antônio Oliveira Santos, que fez a decoração. E esta, por acaso, é a mesa escolhida pelo presidente todas as vezes que esteve aqui. Uma mesa privativa, né? É, uma mesa que tem uma certa privacidade, né? Quem sentava, acompanhava habitualmente o presidente? Normalmente, Cláudio Humberto, Rosa Silva, um jornalista sempre, e os seus chefes da segurança. Naquele tempo, era muito pouca gente. Era pouca. Aqui está uma mesa posta. Isso são pratos do cardápio que são os preferidos de alguns membros do presidente, do governo, né? Este é o do presidente? Esse aqui é o do presidente, é um pato feito assado com seu próprio molho e abacaxi. O nome do pedido? Esse é canar os ananás. Canar os ananás? O prato do presidente? É o prato do presidente.
Aqui temos uma truta. O ministro Cabreira, toda vez que vem aqui, não deixa de pedir a truta com Cleópatra. Como é que? De uvas brancas, com limão, manteiga e champanhe. O nome em francês? Cleópatra. La truite, Cleópatra. Aqui é um salmão fresco. Todas as vezes que o ministro Osiris Silva vem almoçar, ele recomenda sempre que gostaria de ter, né? Que é salmão grelhado e sauce musseline. Aqui o chefe cerimonial. Aqui é o ministro Roberto Krause, que vem aqui sempre e pede costeletas de cordeiro, mamão, grelhadas com legumes, que faz um certo regime. Né? No menu? La côtelette d'agneau à la boquetière chinoise. Repita. La côtelette d'agneau à la boquetière chinoise. Um prato próprio do chefe cerimonial. E aqui a ministra Zélia Cardoso de Mello, todas as vezes que esteve aqui, fez questão de pedir camarão à Orleans. Camarão à Orleans. Ali é o prato preferido do nosso colega Roberto Rosa Silva, que é umas codornas desossadas, recheadas com patê feito com o próprio fígado das codornas e com um arroz com açafrão. O nome do menu? São lacailles. Lacailles. E aqui temos o maître, que atende certamente o presidente. Está sempre atendendo o presidente, com o uísque preferido do presidente e o licor, que é finalmente, na hora do charuto, na hora da degustação, o seu charuto é o mandarino Napoleão. E o charuto? O charuto aí, de acordo com a ocasião, né? Ou é um Dom Perignon da Davidoff, ou é um Xuxa do Romeu e Julieta. Dona Vilma, o que aconteceu com seu trabalho? Meu trabalho, de repente, eu fui colocar em disponibilidade sem nenhum aviso, sem nada, né? Todo mundo ficou deprimido, todo mundo ficou humilhado. Essa é a palavra bem certa, todo mundo se sentiu humilhado. A seguir, Santana fala das próximas demissões e as aventuras do presidente atleta. Enquanto o plano econômico começa a ganhar contorno e definir-se na prática e nos efeitos, depois de aprovados em abril pelo Congresso, as promessas de campanha que acenavam com o fim das mordomias governamentais começam a ser cumpridas. O primeiro passo foi a venda de mansões da Península dos Ministros, no Lago Sul, em Brasília, o mais aristocrático bairro da capital. A Península dos Ministros sempre foi uma espécie de gueto do poder. Não dá para imaginar as decisões, conchavos políticos, acordos que eram arquitetados num lugar desses, cheio de verde, ar puro, tranquilidade, sem trânsito e com policiamento intensivo. Eram em casas como esta que moravam ministros, assessores de ministros, funcionários privilegiados. O governo conseguiu vender 35 dessas casas. Outras 8 estão com problemas na justiça. Umas não têm todos os documentos, outras invadem a área pública. A venda das mansões já rendeu até agora, valor de janeiro ao governo, 5 bilhões de cruzeiros. O governo colocou à venda também 20 mil apartamentos funcionais. Ainda não se sabe quanto isso vai render. Tem funcionários públicos na justiça querendo mudar o cálculo das prestações e muitos ainda nem conseguiram comprar apartamento. Vender os carros oficiais foi fácil. 4.700 carros foram vendidos. Isso rendeu 1.147 bilhões de cruzeiros. Pegamos um Estado com muitas dificuldades, um Estado, inclusive, que tinha todos os seus instrumentos de controle praticamente perdidos,
mas nós estamos felizes porque conseguimos realizar muita coisa. Nós conseguimos fazer um bom enxugamento na máquina, inclusive com afastamento de funcionários em torno de 230 mil servidores. E o senhor foi o carrasco, o senhor cortou essas cabeças. Como é que o senhor se sentiu nesse processo? Houve algum incômodo? Não, porque eu tenho muito claro da missão que o presidente me colocou e da necessidade de se reformar o Estado brasileiro. Quer dizer, a sociedade brasileira, as pessoas devem compreender que ou nós optamos por ter um novo modelo de Estado, um novo modelo de serviço público, ou nós não conseguiremos chegar até a esquina, porque esse Estado é um Estado que faliu. Para a missão que temos hoje, esse Estado que nós tínhamos não serve mais. Quantos funcionários públicos o governo pretende demitir nesse segundo ano de governo? Nós reduziremos praticamente 350 mil. O primeiro ano de governo foi marcado pelo marketing pessoal do presidente, exibido inclusive nas viagens ao exterior. Moscou, Tóquio, Madrid e Paris conheceram a performance do presidente atleta. Aqui, Collor rompeu a barreira do som, mergulhou de submarino, vestiu-se de Rambo e foi à Amazônia e à Antártida. Mas o verdadeiro momento de consagração do presidente é a descida da rampa do Palácio do Planalto. O parlatório, usado por Collor no dia da posse, foi esquecido. O parlatório é solene e distante para um presidente que procura não esquecer a origem predominante de seus votos. Os descamisados, como ele próprio chamou para acentuar a inspiração peronista de seu populismo. A rampa não. Permite ter muitos convidados e a promoção de eventos coloridos, musicais, coreográficos. A rampa, as descidas nas sextas às 18 horas e as subidas nas terças às 9 da manhã é o símbolo e a síntese de marketing do presidente. Assistir a descida do presidente Collor é uma maravilha, né? Gostou? Minha sogra, minha esposa, gostamos demais. Lindo. Bota gato nisso. Bonito ele descer, cumprimentar o povo. Gostoso. E Deus que ajude a ele que continue. Então ele quer esse contato, ele avança logo após a solenidade para o povo que está do outro lado, na praça, e ele quer ser abraçado, ele quer abraçar o povo, ele quer ter esse contato. Ele não tem medo de nada, ele não teme nada, embora a segurança do palácio tenha esse receio. O presidente Collor ainda consegue manter uma boa margem de popularidade, tal como indicam as pesquisas de opinião. Especula-se até que ele estaria a ponto de se tornar um presidente de Teflon, a exemplo do que aconteceu com Ronald Reagan nos anos 80. Teflon, para quem não sabe, é aquela superfície que reveste certas panelas e frigideiras, impedindo a aderência de fragmentos de comida. Quer dizer, a equipe presidencial comete erros, alguns de seus membros eventualmente até chegam a cair, mas o próprio presidente mantém a sua popularidade inalterada. Isso Collor consegue através de um amplo arsenal de técnicas e truques de marketing político. Essa questão de marketing faz supor que há aqui, alguém já escreveu que há no Palácio Planalto uma central Collor de produções. Isso absolutamente não existe. É uma bobagem monumental imaginar que isso ocorra de forma planejada e organizada. O que nós temos é um presidente que faz tudo o que faz, dá certo, não é? Nós temos um presidente que é boa pinta, nós temos um presidente que fala bem, nós temos um presidente que se comporta bem diante das câmeras de televisão. Nós temos um presidente que preside atos solenes, atos cívicos, como é o caso, por exemplo, da descida da rampa, de forma a orgulhar os brasileiros, a emocionar quem deles participa. Nós temos um presidente que faz bem, exerce muito bem em toda a sua plenitude o ato de governar. A seguir, o romance da ministra e a volta de Passarinho.
nesse último congresso, teve que enfrentar medidas bem amargas, engoliu vários sapos. O Congresso, que em 1990 encerrou seu mandato, colaborou com o governo mais pela omissão que pela ação. Collor teve apenas 3 derrotas reais em votação. Nas outras vezes, o próprio governo jogou com prazos para fazer prevalecer suas ideias. Collor governou este primeiro ano usando o artifício da medida provisória. Na verdade, com medidas provisórias, Collor ignorou o Congresso, consciente de que dispunha de uma frágil base política lastreada numa aliança liderada pelo PFL, PDS, PTB e livres atiradores, inseridos nos pequenos partidos e até mesmo discretamente no PMDB. Eu acho que se abusou das medidas provisórias, elas atropelaram o funcionamento do Congresso. É verdade que isso não é só deste governo, já vinha do governo anterior, mas essas relações não foram das melhores. Ainda assim, o Congresso, na minha opinião, se esforçou por dar ao presidente os instrumentos de que ele precisava para administrar. A dificuldade do presidente em relação ao Congresso é extremamente notória, porque ele não tem um partido político. O partido que ele gostaria de ter, que é o PSDB, se mantém com uma certa distância crítica. E o partido que ele tem, como o PFL, ele considera indesejável, considera fisiológico. Então, ele é um presidente sem partido num país repleto de desafios. A relação do presidente Collor com o Congresso, que existia na época que ele tomou posse, era um Congresso de final de mandato. Ele era um presidente de começo de mandato, ele era um presidente em ascensão de prestígio popular. E o Congresso de declínio estava muito massacrado pelos seus erros, pela sua inconsistência. Então, o sentimento do presidente era evidentemente de superioridade em relação àquela instituição. Não a instituição, mas a sua composição naquele momento. Ele achou que ele não podia, presume-se que ele tenha achado, que ele não podia fazer muitas concessões àquela gente. Ele imaginou que o programa dele é um programa consagrado pelo povo, pela eleição, pelo eleitorado. E que o novo Congresso traria a mesma marca, estaria muito próximo dele. Acontece que houve a eleição, veio o novo Congresso, mas essa marca não se renovou. Agora aconteceu o seguinte, chegou um Congresso com a mesma marca do Congresso anterior, mas com um mandato refrescado, com uma mensagem, uma vinculação com o eleitorado tão válida quanto a dele. Então, o conflito prossegue, não é uma situação mais difícil para o presidente. No quinto mês, o governo Collor termina sua lua de mel com a bonança e enfrenta a dura realidade. Os amargos remédios e dietas que foram impostos ao país começam a mostrar que não eram assim tão eficientes e milagrosos. Explodem greves, conflitos em São Paulo. Os empresários atacam a política econômica e o governo cede às exigências de que precisa, de alguma forma, compensar as perdas salariais. O mês de setembro foi marcado pelo fulminante caso de amor entre a ministra Zélia e o então ministro da Justiça, Bernardo Cabral. A exposição pública da paixão entre os ministros sepultou o desgastado ministro da Justiça, que se viu obrigado a pedir demissão. Relator da Constituinte, Bernardo Cabral foi o primeiro nome escolhido pelo presidente Collor para compor seu ministério, sob a promessa de que ocuparia o cargo até o fim do mandato presidencial. Para o lugar de Cabral, o presidente, contrariando a afirmação de que nenhum ministro de governos anteriores ocuparia um cargo no novo governo, convidou o senador Jarbas Passarinho, do PDS, ex-ministro do Trabalho, Educação e Previdência durante o regime militar. Ministro Jarbas Passarinho, durante a campanha eleitoral, o senhor disse que preferia ir para o Paraguai a ver Collor eleito presidente do Brasil. Já está um pouco modificada a origem da história, não é bem essa. Trouxeram seus colegas de imprensa no Senado o resultado da primeira pesquisa em que entrou o Dr. Fernando Collor como candidato. Ele estava em terceiro lugar, Lula estava em segundo e o engenheiro Brizola em primeiro. Eu olhei os três e disse, vou para o Paraguai. E essa frase correu o Brasil e me criou alguns problemas posteriores.
Quando eu disse isso, evidentemente, apenas o pessoal ligado ao Dr. Fernando Collor é que se magoou. Porque Lula e Brizola não deram importância à frase. E a minha posição era exatamente aquela de que via um jovem ex-governador de um pequeno estado brasileiro no Nordeste, e ainda, no meu entender, sem o currículo que, de um modo geral, por elitismo ou por outra razão de ser, nós consideramos necessário para chegar à presidência da República. Será que o presidente Collor, nesses 12 meses, fez o estágio probatório e atingiu ao nível de maturidade que o senhor exigia na campanha? Se eu não tivesse chegado a uma conclusão pelo menos próxima dessa, seguramente eu não teria aceito o convite para fazer parte do governo. Eu tenho tido gratas surpresas com a conduta do presidente e tenho analisado bem essa conduta. E por isso que eu falo em gratas surpresas. Por exemplo, uma abertura para o campo político. Dizem-lhe palavras de oposição ao que ele está fazendo, e ele ouve, como já testemunhei na minha casa, por 2 vezes pelo menos, ele ouve com um espírito de humildade que muita gente jamais poderia admitir que ele tivesse. O senhor, em 1969, esteve na bica para ser presidente da República. Hoje, experiente e passado nos anos, o senhor não sente uma angústia de ser ministro de um jovem presidente? Não, ao contrário, eu acho até muito interessante. Dias eu olhava o presidente com um comensal e os dois estão na altura dos 40 anos de idade. E por um momento eu fazia uma reflexão para mim mesmo, né? Olhando os dois, a soma das idades desses jovens ultrapassa apenas de 10 anos a minha. Eu não sinto isso com angústia, eu até me divirto em grande parte. A seguir, o Plano Collor 2, Confissões e Profecias. Outubro, novembro. O governo encolhe-se nas eleições para governador, 1/3 do Senado e a totalidade de deputados federais e estaduais. Finge-se de morto, embora ajude aqui e ali, mas em vão. Os principais candidatos governistas foram derrotados. Maluf em São Paulo, Hélio Costa em Minas, Marquesan no Rio Grande do Sul, Martinez no Paraná, João Castelo no Maranhão e o próprio líder de Collor no Senado, senador José Inácio no Espírito Santo. Já não é mais possível negar ou justificar as dificuldades da economia. Frustram-se as esperanças. A inflação explode. A recessão apresenta-se sob a forma de falências e desemprego. As autoridades econômicas começam a acenar com soluções futuras. E o presidente substitui a habitual euforia das mensagens de fim de ano por uma realista profecia. Os desejos de um 1991, não diria cinzento, não diria também colorido, mas um 1991 suportável. Sob o sol de verão, na alegria tropical das festas de Ano Novo, Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, é o templo onde a jovem ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, e o presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, refletem e decidem os novos rumos da economia. Tempestade no Cerrado. Uma paródia da tempestade sobre o deserto, o bombardeio sobre Bagdá que marcou o início da Guerra do Golfo. Foi com humor que a capital federal batizou a noite em que foi anunciado o Plano Collor 2. O governo adotava medidas destinadas a revitalizar o esforço frustrado de combate à inflação.
fazendo retornar o discutido congelamento de preços. Vindo uma gerência eficaz da política monetária e da política fiscal, uma gerência eficaz desses mecanismos novos que o governo introduziu, e se estabelecendo esse fórum de entendimento nacional, eu sou muito otimista em relação aos próximos anos. Eu não creio que esse plano econômico vai dar certo. Na minha opinião, ele é uma coisa de curto prazo. Em breve, o presidente vai ver que ele vai ter de apresentar ao Congresso um programa novo, completo, coerente. Me assusto muito quando meus colegas economistas fazem previsões com tanta precisão. Vamos dizer, anuncia setembro negro, janeiro negro, março verde, o que for. Não, as coisas não funcionam bem assim. Nós saímos, em geral, da escola bastante arrogantes. Eu acho que, eu já tinha dito isso uma vez, eu repito, acho que nós todos precisamos aprender a ser mais modestos na matéria econômica. Mas a tentação de dizer isso, aquilo, prometer isso, aquilo, é fantástico. E quando as coisas começam a dar certo, você acha que eles continuarão a dar certo. E, infelizmente, sempre tem viradas, como aconteceu recentemente conosco mesmo. Em 12 meses que celebramos esta noite, o país evoluiu literalmente do sonho à realidade, das promessas ao possível, da esperança para o desespero, ou evoluímos para a confiança. Temos mais escolas? O ensino melhorou? O drama da habitação foi equacionado ou ao menos encaminhado? E a política externa? Encontrou o caminho novo? O comportamento das autoridades modernizou-se? A violência urbana cresceu? Em um ano, o que foi possível fazer? Nesses últimos 12 meses ficou extremamente patente que a crise é a mesma, mas mudaram alguns dos seus principais personagens. O Brasil não conseguiu ter uma moeda estável, o Brasil não conseguiu garantir bases de crescimento econômico, o Brasil não conseguiu obter garantias de investimento em infraestrutura, energia elétrica, transportes, armazenagem, e mais grave, o Brasil não conseguiu uma aplicação de recursos na área social. O governo vem desenvolvendo em todas as áreas de atuação um programa de governo importante, um programa de ação importante. O governo, nesse momento, por exemplo, constrói 200 mil casas no país e a mídia não se preocupa com isso, porque, de fato, o mais relevante nesse momento é a questão da inflação. O governo instalou em 9 meses mais telefones nesse país do que nos últimos 12 anos. Mas as pessoas também não se importam muito em dar divulgação a esse tipo de coisa. O governo duplicou praticamente os recursos para a saúde pública no país, mas isso também é uma coisa aparentemente de importância menor para aquelas pessoas que se encarregam de divulgar os fatos do dia a dia. Por quê? Porque para essas pessoas é mais importante o salário, é mais importante a inflação, é mais importante a questão da dívida externa, é mais importante a questão econômica. E a gente tem que reconhecer que, de fato, é importante a questão econômica, até porque tudo o mais está subordinado a esse processo. Esses 12 meses de Brasil, houve alguma mudança, houve alguma presença nova, surpreendente? A presença nova, a grande mudança foi a da equipe econômica, que substituiu um grupo de economistas, de políticos que pretendiam gerir as finanças do país. O Collor, com sua equipe econômica, que há novidade nesses 12 meses, não há outra novidade. Nós tivemos todo tipo de dificuldade, é isso. Nós preparamos um programa de governo fora do governo. Aí começamos, eu assumi o Ministério da Economia fazendo ao mesmo tempo uma reforma administrativa interna, né, tendo que alocar as pessoas, redimensionar, reestruturar, reorganizar e tomar decisões, gerenciar, implementar a política econômica. Então, ao nível interno, aqui micro, meu, de gerenciamento, tive grandes dificuldades. Tive ao nível interno, vamos dizer assim, no Brasil, quer dizer, com empresários, com trabalhadores, com, enfim, toda a discussão com o Congresso em torno da política salarial foi muito difícil, com os cartéis, com os oligopólios, com quem opera contra o governo, com o especulador, quer dizer, com todos. E a nível externo também a negociação foi e continua sendo muito dura, mas eu acho que os próximos anos, até porque o começo foi tão difícil, a tendência é só melhorar. Ser mulher no Ministério ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda, mas ajuda pela característica da mulher, não é? Sem nenhum preconceito ao homem, muito pelo contrário. Eu acho que é o seguinte, pelas suas características, as mulheres elas são mais acostumadas às dificuldades.
elas são mais acostumadas a esperar. As mulheres esperam sempre, né? Elas nascem esperando, estão sempre esperando marido, ou esperando filho, ou esperando alguma coisa. Quer dizer, eu acho que a mulher ela tem mais esse, vamos dizer assim, ela tem uma adaptação às dificuldades maior do que o homem. A grande mágoa desses 12 meses? Olha, eu acho que eu tenho algumas grandes mágoas, mas todas elas têm o mesmo substrato, têm um substrato comum, que é a deslealdade. Há revelações humanas importantes dessa sua visão do Brasil nesse período agora? Alguma coisa que lhe marcou? Ou coisas que lhe marcaram? Eu acho que existem algumas coisas, mas eu não vou comentar não, porque eu estou deixando tudo isso para o meu livro de memórias. Um dia eu conto tudo. Este programa termina aqui. Até 15 de março de 1992, se não chover.